Para não esquecermos, olha para quem está do seu ladinho e fala assim: que bom que você está aqui. Ele deu um sorrisão aí feliz. Fala com ele assim: ó, seja bem-vindo. Amém? Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Em sua homenagem, tá, Mateus? Essa. Amém? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Amém? Pai, essa é a tua palavra, nós queremos te ouvir. Toma, Senhor, esse ambiente e fala conosco agora, em nome de Jesus. Irmãos, ontem nós estávamos sentados, eu, pastor Jorge, pastor Tom, e nós conversávamos algo e o Senhor me fez lembrar de algo. Quem aqui conhece uma música que fala assim: e agora, José? Quem conhece? Amém? Vou repetir. Quem conhece? Fala assim: e agora, José? Você já revelou a idade que você tem. Amém? Mas essa música, ela é um poema de Carlos Drummond de Andrade. Foi transformado em música, mas ele é um poema desse poeta tão especial, que virou música. E ele diz assim, ó: e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Um homem, queridos, em Nazaré, se preparava para um momento especial. Certamente ele vivia a ansiedade dos preparativos de realizar um sonho. Pastor, qual sonho? Casar-se. Um casamento, no modelo da cultura da época, ele possuía algumas características singulares. Ele passava por algumas etapas. Primeiro, a escolha. A família participava, esse momento era um arranjo familiar da escolha. Depois o noivado. Agora observem isso, o noivado ele já possuía força jurídica. Uma moça que estava noiva, ela já estava casada. Um rapaz que estava noivo, ele já estava comprometido. Logo após o noivado, a preparação, a organização do lar. Isso poderia demorar entre 6 meses e 1 ano, não podia passar. Isso dependia muito das condições familiares. O casamento, aquela festa, também passava por esse ambiente, sabe, de posses da família, porque era uma celebração pública e, dependendo das posses, essa festa demoraria até 7 dias. E eu descobri que tem muita gente que tem um pouco de judeu, amém? Porque tem aniversários que demoram 30 dias, gente. Tem festas, né, que Jesus, tem um povo que é festeiro, amém? E o crente é festeiro. Tem uma turma que gosta de bolo, amém? Gente, vocês estão aí? Ai, gente, o que houve com vocês hoje? Misericórdia. O crente é festeiro. O crente gosta desse momento feliz, sabe? 7 dias. Repete comigo, por favor. E agora, José? Amém. Agora vocês estão aí. Nós podemos dizer que, alinhados com a Bíblia, sabe,
José havia se organizado para aquele momento. Nós sabemos de uma viagem que José fez até Belém para participar de um censo imposto por César Augusto, que cada um se alistasse em sua própria cidade. Para alguns estudiosos, 140, 160 quilômetros de Nazaré a Belém, 4 ou 5 dias, dependendo da rota, se passasse por Samaria ou não. Então José, ele não morava na sua cidade natal. José então havia construído, sabe, Hendrick, uma estabilidade, que lhe permitia ter uma esposa, formar uma família, construir um lar. Os planos de José estavam acontecendo, sabe, pastor Jandaí, como planejado. Um carpinteiro que havia vencido, chegou em uma cidade, se preparou, estou conjecturando com a Bíblia, tá? Encontrou uma moça agraciada, virtuosa. Nós podemos dizer que José cumpriu suas metas, amém? José, pela força jurídica do compromisso, já era chamado de marido de Maria. E dentro disso tudo, José então recebe uma notícia, irmãos: Maria está grávida. Os planos, os preparativos, os investimentos, a organização da festa, tudo estava pronto. Mas diante... E agora, José? E agora, Fernando? E agora, Everton? E agora, Jandaí? E agora, Rogério? E agora, Arthur? Amados, e quando fazemos os nossos planos, quando fazemos os nossos projetos, quando fazemos tudo certo, e de forma inesperada, tudo muda, e agora? Quando o nosso maior sonho é mexido de uma maneira que nós não entendemos, e agora? Quando uma decisão do céu, não é de homens, quando uma decisão do céu nos leva para um ambiente, para lugares, para situações delicadas, para momentos até desagradáveis, e agora? O que fazemos, irmãos? Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Maria foi avisada de forma sobrenatural. Maria foi avisada que ela iria viver. Maria, por uma visita do céu, recebeu um alegra-te, agraciada. O Senhor é contigo. Queridos, existia um casal próximo ali, que também foi surpreendido naquele tempo. Os pais de João Batista, Zacarias e Isabel, receberam também algo sobrenatural. Mas estava tudo bem, era uma novidade, Zilanda, sobrenatural, mas tudo bem, com as suas peculiaridades, sim, mas eles eram casados, já estavam juntos. Mas sobre esse novo casal, essa expressão tem um lugar: antes de se ajuntarem. Queridos, observem esse pai. Antes de estar junto fisicamente, José já estava junto. Pastor, eu não entendi. José possuía o direito de desistir, mas optou por ficar. Olha aqui para mim, por favor. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos as nossas responsabilidades. Muitas vezes nós quebramos as nossas alianças. Muitas vezes nós anulamos palavras por tão pouco, queridos, e ainda achamos que temos razão. José foi avisado que seria pai sem conhecer a esposa. Aquele homem possuía razões para desistir, mas aquele homem escolheu, Raquel, ficar.
E a Bíblia diz assim, pastor Vinícius, sendo justo, e não queria a infamar. Amados, José não expõe Maria, mesmo tendo tudo preparado, sabe, tudo pronto para que nada desse errado, algo aconteceu. Eu acho que muitos teriam culpado Maria, sabe? Você é boa demais, você é muito crente, você nos coloca nesses problemas. Quem já escutou isso aí? Não levanta a mão não. Sabe? Muitos teriam culpado o céu pelo seu fracasso. Muitos teriam culpado a sua Maria pelo seu projeto dar errado. Muitos teriam culpados, escuta isso, o Senhor, por estragar os seus sonhos. Irmãos, como José nos inspira. A Bíblia não chamou José de justo por criar Jesus. A Bíblia não chamou José de justo por preparar Jesus de forma natural para a vida. A Bíblia chama José de justo por não difamar Maria. Escuta isso, queridos, meu Deus. O maravilhoso foi confiado ao justo. José andou com Jesus. José foi a Jerusalém com Jesus. José sabia quem era Jesus, mas José não o expôs. José não o usou. José apenas cumpriu o seu chamado, cuidando de quem Deus lhe confiou. Quem cuida, irmãos? Quem não usa, irmãos? Quem não difama, irmãos? Quem suporta, irmãos? Carrega justiça consigo. Despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. O sonho de José mudava a trajetória da sua vida. O sonho de José mudava agora a rota de algo certo. Queridos, José estava certo, tá? Pastor, por quê? O anjo veio não pelo erro que José cometeria. Escutem isso. O anjo veio, Deus enviou o anjo por algo certo que José faria. Maria grávida, noiva dele, para que ela não seja difamada, eu vou embora. Era o certo para o padrão do mundo deixar Maria. É quando o mundo diz dar-la faça, e Deus diz assim, eu não te chamei para isso. Tem coisas que para o padrão do mundo você pode viver, mas o céu intervém e diz, não faça. Eu te escolhi, José, para algo maior, não faça. O anjo falou com José, queridos, por 4 vezes. Por 4 vezes, José recebe uma visitação de um anjo. Toma-a como esposa. Depois, vai para o Egito. Depois, volta para Israel. E depois, vai para a Galileia. Olha o nível de obediência de um homem que Deus escolheu para ser o pai legal do nosso Senhor. Não existe uma fala, não existe um questionamento, não existe um e se. Já montei minha carpintaria aqui, já tenho novos clientes no Egito, eles gostam aqui de muitos ídolos, eu estou aqui, sabe, enchendo os embornais de dinheiro, eu estou cuidando bem demais do seu filho, me deixa aqui mais um ano. José, volta para Israel. Vou para Belém? Não. Arquelau ainda faz coisas aí. Desce para Nazaré. Queridos, escutem isso, por favor. O nível de obediência desse homem. Esse pai recebeu a missão humana mais relevante na terra.
cuidar do Filho de Deus, cuidar do seu pai, do seu irmão, cuidar do seu Senhor. Deixa eu te falar algo. Para cuidar do maior tesouro do céu, José só precisou obedecer. Eu queria chamar o louvor aqui, pode subir. José possuía, queridos, um sonho. Amém? A história do nascimento de Jesus, em Mateus e em Lucas, ela começa sempre relatando sobre o nascimento de Jesus. Amém? Mas certamente esse nascimento ele estava condicionado ali a um casal que cuidaria de Jesus. Amém? Então nós entendemos que José possuía um sonho. José, sabe, Darla, possuía um projeto. José, nós podemos dizer isso, sonhava com uma família. Amém, Zilanda? Entre os sonhos de José e a realização do sonho, existia uma promessa. Declarada pela boca de Isaías, 700 anos antes. Isaías declarou assim: uma virgem conceberá. No tempo de José, cumpriu a promessa, liberada pela boca de Isaías. Escutem isso, por favor. Existem projetos, existem sonhos, que nós fazemos tudo certo, irmãos. Sabe, Adalto, existem planos que nós organizamos de forma tão assim, detalhada, filho. Existem coisas, sabe, Darla, que nós preparamos com tanto afinco, mas que nós só vivemos após as promessas do Senhor se cumprirem em nossas vidas. Pastor, a família de José existiu, irmãos. Com Jesus, sim, mas também com Tiago, com José, com Simão, com Judas e as irmãs. Mas para que José vivesse o seu sonho, o seu projeto, José primeiro obedeceu o céu.